Olá, sou Eduardo Casavella da Intelectual e Tecnologia e se você quer aprender linguagem C, este vídeo é para você! E antes de mais nada, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações, assim você fica sabendo das novidades. Clique em gostei, porque isso nos ajuda bastante. E não esqueça de compartilhar com seus amigos este vídeo. Agora sim, vamos lá, vamos ao código! Muito bem, pessoal, nesse vídeo nós vamos trabalhar com a função fputs, que é uma função usada para escrever uma string inteira dentro de um arquivo. Tá? Então a função fputs ela recebe como parâmetro uma string e um ponteiro para o arquivo que vai ser escrito. E o retorno dessa função é um valor inteiro diferente de zero se a string foi gravada com sucesso ou se ocorreu algum erro na escrita. O valor retornado pela função fputs é a constante EOF, que na maioria dos sistemas é -1. Tá? Então é o valor que é da constante EOF aí no seu sistema. Como eu disse, normalmente esse valor é -1. Então vamos ver na prática como é que funciona isso. Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui o meu ponteiro, né, para o meu arquivo, vou criar uma variável chamada R, que vai justamente receber o retorno da fputs, para que depois eu possa verificar se deu certo ou não. Tá bom? Então, primeiramente, eu vou abrir o arquivo, chamei o arquivo de arquivo2.txt e abri para escrita com W. Agora eu vou gravar uma determinada string no arquivo, né? Então vamos colocar assim, fputs. Eu posso até tirar esse R no momento que eu não estou usando. Vou tirar esse R daqui e depois eu vou acrescentar novamente fazendo a verificação. Então, vou colocar assim, fputs, a string que eu quero gravar. Essa string poderia estar numa variável, mas eu coloquei a string escrita aqui mesmo, tá? Programando em linguagem C, a string que eu vou querer gravar, e o ponteiro para o meu arquivo. Então aqui são os parâmetros de entrada, uma string e um ponteiro para o arquivo. Ao executar fputs, ela vai gravar esta frase no arquivo apontado por esse ponteiro, que é o arquivo 2.txt, certo? Então gravei a frase, em seguida fecho o arquivo, fclose, e termino aqui o meu programa. Vamos compilar e executar para fazer o teste. Prontinho. Apareceu só pressione qualquer tecla para continuar, né, que é a mensagem do System Pause, porque na verdade eu apenas abri o arquivo, gravei, fechei, não tem mais nada com saída para a tela, né? Então apareceu só aqui a mensagem do System Pause. Eu poderia ter colocado uma mensagem aqui no final, mas enfim, vamos deixar desse jeito por enquanto, depois a gente faz algumas alterações para fazer verificações dentro do arquivo. Agora vamos lá no diretório onde está o arquivo 2.txt, verificar se realmente foi salvo isso aqui lá dentro. Então, abrindo o arquivo, nós podemos verificar que gravou tudo com sucesso. Ótimo. Agora vamos fazer algumas verificações úteis no programa a fim de aperfeiçoá-lo. Então, a primeira coisa que eu poderia fazer aqui seria o teste de abertura de arquivo, né? Quando eu dou o comando fopen, pode dar algum erro na abertura. Então, eu posso testar a abertura de arquivo. Então, para testar a abertura do arquivo, eu vou fazer aqui um if para verificar se o fopen me retornou nulo. Se o fopen retornar a constante de nulo, é porque deu erro ao abrir o arquivo. Então eu faço aqui um if, o nome do meu ponteiro, que é o pontearc, se ele for igual a null, com a mensagem. Erro ao tentar abrir o arquivo. E aí eu posso abortar o meu programa. Para abortar, né, para sair do programa, eu coloco aqui o comando exit 1, certo? Que é um valor de retorno dizendo que ocorreu algum erro no meu programa. Coloco aqui saindo do programa, certo? Simplesmente aborto a execução do programa. Mas só vou fazer isso se ocorrer algum erro. Se não ocorrer nenhum erro, eu continuo gravando a string no arquivo. Então eu vou gravar aqui usando o comando fputs. Porém, agora eu posso verificar se deu erro na função fputs. Então eu vou pegar aqui esse valor inteiro R, que eu declarei justamente para isso. Então eu vou dizer que R é igual a fputs
Chamei de R, mas pode ser qualquer outro nome de variável aqui. O que importa é que seja uma variável inteira para pegar o retorno dessa função e aí examinar. Então, se o valor de R for igual ao valor da constante EOF, significa que houve erro ao gravar os dados. Então, eu posso, aqui em seguida, fazer outra verificação. Então, eu vou colocar aqui um if. Se R for igual ao valor da constante EOF, uma mensagem de erro. Então, eu vou dar um printf e colocar aqui erro ao tentar gravar os dados. Quebrar aqui a minha linha. Muito bem. E se isso aqui não aconteceu, então aí os dados foram gravados. Eu posso até colocar uma mensagem aqui também com um else. Então, se não deu erro, os dados foram gravados com sucesso. Então, eu posso colocar aqui a mensagem: dados gravados com sucesso. Em seguida, eu fecho o arquivo. Para fechar o arquivo normal, né? fclose.arc e o nosso system pause. Então, eu fiz duas verificações aqui. A primeira testando a abertura do arquivo. Né? Então, se a função fopen retornar nula porque deu erro na abertura de arquivo, e aí eu saio do programa. Caso contrário, eu continuo o programa. Vou gravar a string aqui dentro do arquivo. Depois de executar o fputs, eu verifico se ele deu certo. Se o retorno é igual a EOF, deu erro ao gravar os dados. Caso contrário, os dados foram gravados com sucesso. Agora eu posso até mudar aqui o que eu coloquei no fputs. Por exemplo, programando em linguagem C, vírgula, verificando gravação de texto. Pronto. Certo? Criei aqui uma nova frase. Vamos lá. Vou executar, compilar novamente antes, né, para atualizar. Compile and run. Olha, mostrou aqui dados gravados com sucesso. Perfeito. Vou sair do programa. E agora vou novamente até o diretório e testo o arquivo outra vez. E olha lá, dentro do arquivo 2.txt foi gravada a frase que nós colocamos aí. Então, foi gravado com sucesso, funcionou perfeitamente o nosso programa. Agora eu vou complementar um pouco esse programa, fazendo também a leitura dos dados que foram gravados no arquivo. Tá? Então, essa primeira parte aqui fez a gravação, utilizando fputs. Agora eu vou fazer a leitura. Venho para cá, fecho o arquivo. A partir daqui, eu vou fazer a leitura de dados. Tá? Então, o programa ele vai gravar e ele mesmo vai ler o que foi gravado e mostrado na tela. Então, eu vou colocar aqui um printf, só para separar aqui e mostrar a leitura de dados gravados no arquivo. Beleza. Então, como é que eu faço a leitura? Lembrando que aqui eu fiz acima todo o processo de gravação, né? E fechei meu arquivo. Bom, então agora eu vou precisar abrir o arquivo para a leitura. O meu ponteiro, né, .arc igual ao fopen, arquivo 2.txt, vou abrir como R de read. E agora em seguida, para fazer a leitura, eu vou utilizar a função fgets. Então a estratégia é, enquanto não for fim de arquivo, o looping será executado e vai ser lido o conteúdo do arquivo impresso na tela utilizando o printf aqui. Mas para isso eu preciso de uma variável, então eu criei aqui uma variável chamada texto.str. Para quê? Essa variável ela vai receber aquilo que está sendo lido do arquivo. Então o que está sendo lido do arquivo eu vou colocar na memória nessa variável texto.str e em seguida imprimir o conteúdo dela. Então, por isso, a nossa função fgets aqui tem a variável texto.str, que vai armazenar o que está sendo lido do arquivo, que está sendo apontado aqui pelo .arc, e ela vai trazer até 50 caracteres por vez. Né? Então, cada vez que eu faço uma varredura no arquivo, vamos dizer assim, ela pode trazer até 50 caracteres. Né? Então, eu vou lendo o arquivo por partes, enquanto esse looping vai sendo executado. Então, funciona assim. Enquanto o fgets retornar algo diferente da constante null,
é porque ele conseguiu ler. Então, se ele conseguiu ler, vai ser armazenado o conteúdo da leitura na variável texto str e em seguida mostrado aqui na tela com o printf. Quando o fgets retorna nulo, é porque chegou ao final de arquivo. Isso aqui torna-se falso, ele termina, e aí eu tenho que fazer o quê? Ir para o final aqui do programa, mas antes tenho que fechar o arquivo. Então aqui eu fecho o arquivo. Lembrando que essa texto str foi uma variável que eu tive que criar. Então eu criei aqui em cima, olha, uma string, né? Texto str com até 51 posições, né? Porque uma é do caractere nulo, para ser usada justamente na leitura de arquivo. Certo? É esta variável aqui, onde eu vou fazer a leitura daquilo que está dentro do arquivo. Então, agora é o processo inverso, né? Eu abro o arquivo, pego o conteúdo dele, armazeno numa variável na memória e em seguida exibo essa variável que está na memória na tela. Então, aí eu exibo o conteúdo do arquivo e vou varrendo o arquivo utilizando esse looping while, certo? Vamos fazer um teste aqui, vamos compilar e executar. Olha, aqui ele fez duas varreduras, porque aqui já estourou 50 caracteres, e os caracteres aqui não apareceram corretamente, né? Porque é justamente a questão do cedilha e do acento. Se eu colocar somente aqui, olha, verificando gravação, vai ficar apenas uma linha. Vamos compilar e executar. Programando em linguagem C, verificando gravação. Perfeito? Então, os dados foram gravados aqui, né? O que está dentro do fputs. Foi feita a verificação, fechado o arquivo, em seguida feita a leitura dos dados usando o fgets. Tá? Aqui também eu poderia modificar o tamanho da string para poder ler um valor maior aqui. Certo? Então aí tudo vai depender do layout do teu arquivo, aquilo que você quer gravar, como é que você quer salvar lá dentro. Ok? Então nesse vídeo vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.